A sua importância é fundamental porque em Portugal temos apenas 4 generosos, o Carcavelos, o vinho do Porto, o vinho Madeira e o vinho Moscatel de Setúbal. Isto significa que só nesta região é que é possível fazer vinho de Carcavelos. O vinho de Carcavelos tem uma importância muito grande e uma importância a todos os níveis. Nível social, económico, político, administrativo, tudo isso está relacionado. Aquilo que nós hoje chamamos o vinho de Carcavelos, não é? Que é o vinho que se produz nesta zona, que em 1908 foi demarcada, não é? O documento mais antigo que eu conheço, que fala da importância da vinha e do destaque que é dado à vinha, é de 1370, 24 de abril de 1370. E é uma vinha situada mesmo em Carcavelos, que pertence ao hospital do Santo Espírito, que é o Hospital dos Leprosos a Gafaria de Sintra, e que vai afurar essas propriedades em Carcavelos ao Overpais. O Overpais é uma figura cimeira, é o chanceler-mor do reino, de Dom Fernando, de Dom Pedro, Dom Fernando e de Dom João I. Se nós formos ver a importância social e política desse Overpais, basta dizer que ele foi o mentor da Revolução de 1383-1385. Nesse afuramento, o único elemento dessas propriedades que são afuradas, o único elemento que aparece destacado é a chamar de atenção para o cuidado a ter com a vinha, o que mostra, já em 1370, a grande importância que, sob o ponto de vista económico, a vinha tinha. Em 1370 é dado ao Gomes Lourenço de Avelar o território de Cascais. É destacado de Sintra e é doado ao Gomes Lourenço de Avelar pelo Dom Fernando. Como esse Gomes Lourenço de Avelar era proprietário de várias terras ao longo da Ribeira da Laje, e este território da Ribeira da Laje pertencia ao Reguengo do Eiras, o Dom Fernando faz deslocar ou recuar a fronteira do concelho do Reguengo do Eiras. E o Reguengo do Eiras passa a ter como limite a Ribeira da Laje, ficando um território entre a Ribeira da Laje e Carcavelos no senhorio do senhor de Cascais. É o território onde nós agora nos encontramos até. Este sítio chamava-se depois, passou-se a chamar, para não se confundir, como muitas vezes se confundiu, com o Reguengo do Eiras. Passou-se a chamar Reguengo de Apar do Eiras. Em 1527, já este território do Reguengo de Apar do Eiras era chamado o Reguenguinho, que tinha como sede, com termo próprio, câmara própria, cadeia, etc. Todos os sinais da autonomia, chamava-se então Vila de Bocicos. O Marquês de Pombal vai extinguir esta Vila de Bocicos, elimina a vila, integra a vila em Carcavelos, eleva Carcavelos à condição de vila e de município.
desanexando do senhorio do termo de Cascais. Em 74, ele vai integrar o Concelho de Carcavelos no Concelho de Oeiras. Estas alterações administrativas são provocadas pela necessidade que o Marquês de Pombal sentia de expandir a sua vinha. De expandir a sua vinha, que os melhores terrenos para a vinha era aquela zona toda onde está hoje Nova Oeiras, etc. Isso era tudo vinha. E esta é da estação agronómica, toda esta parte, o Casal da Serra, a Quinta do Marco, etc., era tudo vinha, isto era tudo vinha. Esta mexida de territórios é provocada toda pela necessidade de desenvolver a vinha. O Nicolau de Oliveira, em 1620, no Livro das Grandezas de Lisboa, também dá testemunho de quanto à quantidade e à qualidade do vinho desta região. Ainda antes do Marquês de Pombal, salvo erro em 1742, nós vamos encontrar publicidade num jornal britânico do Lisbon Wine, que é o vinho desta região, que assim como nós chamamos o vinho do Porto, e ele não é do Porto, aqui como centro comercial, exportador por excelência, era conhecido internacionalmente por Lisbon Wine. E agora sim, apetece falar já do Marquês. Apetece falar do Marquês, que, quanto a mim, é um homem, um governante exemplar no seu tempo. Foi um homem que quis sacudir este país, quis tirar este país da modorra em que vivia para o alçar, de facto, a um nível avançado, a um nível dos países mais avançados europeus, e o Marquês de Pombal também segue na sua vida própria, privada, não só na sua vida pública, estes princípios de avanço, esta dinâmica, e é neste sentido que ele, ao herdar aqui o Morgadio de Oeiras, ele vai desenvolver a vinha. Reparem a adega monumental que ele constrói. Uma adega com uma capacidade, salvo erro, tinha capacidade para aí uns 14 a 16 tonéis. Ele chegou a ter, nesta sua grande propriedade, 26 vinhas. Pela extensão da terra que explorava até, é o maior produtor de vinho de Carcavelos, de toda esta zona. Ele já fazia aqui, digamos, aquilo que nós chamamos hoje de seleção genética. Tanto que, por exemplo, sob o ponto de vista pecuário, ele vai ter um tipo de merino, uma casta de merino, que é o chamado merino de Oeiras. Mas como a nível também da vinha, ele vai ter e vai refinar uma casta de vinhos, que é de videiras, que é o boal, de maneira a que esse boal, transformado, qualificado, refinado, passa a ser a designação do boal de Oeiras. Pela sua qualidade, mas aqui também temos que ver não só a qualidade do vinho chamado de Carcavelos, genericamente Carcavelos, mas que era o vinho de Oeiras, servir também para melhorar o vinho do Porto, o chamado vinho do Porto, que é do Douro. Ele vendia, para nós termos uma ideia da produção, ele vendia por ano uma média de 250 pipas de vinho à companhia, à Real Companhia. Recebia 36 mil reis por cada pipa, mas recebia mais, porque ele também, ele tinha os direitos também das portagens, e como esse vinho era exportado através de Paço de Arcos, ele por cada pipa recebia a portagem de 50 reis. E ele não dava pontos em nó, mas não podemos apanhar o Marquês em irregularidades. Não há irregularidades na vida do Marquês, não há.
Ele não. Se ele tem direito, ele vai lá. A produção do vinho de Carcavelos e na região também de Oeiras, como é evidente, tem uma longa história, mas de alguma forma surge com a criação da Companhia de Vinhos de Alto Douro uma nova dinâmica. E essa dinâmica acaba por se cruzar com o nosso território, aqui em Oeiras, com a criação também de estruturas portuárias que de alguma forma possibilitassem organizar o comércio do vinho aqui produzido. É nesse contexto, de alguma forma, que surge o projeto Pombalino, assim julgamos nós, de chamar o principal arquiteto das obras públicas do país, Reinaldo Manuel dos Santos, para projetar aqui para Paço de Arcos um grande porto. Desse grande porto já pouco hoje resta, passo o termo, uma vez que o porto acabou por ser abandonado, ele é lançado em termos de projeto em 1773, as obras arrancam no ano a seguir e em cerca dos anos 80, início dos anos 80 já estavam de uma forma paradas. Era uma gigantesca caldeira, passo o termo, e um cais de embarque, e esse cais de embarque situava-se sensivelmente aqui a meio desta praia velha de Paço de Arcos. Nas minhas costas está aquilo que resta de uma das colunas desse mesmo porto. Era a partir daqui que era embarcado. É óbvio que a criação deste porto não está só associada à questão mercantil e ao comércio do vinho, como é óbvio, né? Havia uma longa tradição ligada às pedrarias, ao ferro aqui fundido em Paço de Arcos, portanto era toda essa realidade que importava organizar e também, aliás, é esse o motivo que é anunciado no alvará de criação deste porto, que era o apoio náutico, o socorro náutico aqui à Barra do Tejo. Portanto, nesse amplo contexto, que eram trazidas a partir de Oeiras em carros puxados por moares, como é óbvio, até aqui a Paço de Arcos e depois embarcados para o Porto. O Marquês vai dar um grande impulso, de facto, à produção do vinho de Carcavelos. E vai dar um grande impulso e é aí que ele vai ganhar uma outra dimensão internacional. Se nós formos ver, que o vinho de Carcavelos é oferecido, e produção do Marquês, é oferecido em 1752 ao Imperador da China, 2 garrafas preciosamente encaixotadas, não é? Várias vezes foi ao Clemente XIV, Papa, foi oferecido vinho de Carcavelos, daqui da Quinta do Marquês. Ele mandava. Quem é que se encarrega da expansão da produção do Marquês no Brasil? O próprio irmão, o Francisco Xavier Mendonça Furtado, quando foi governador do Pará. Ele mesmo se encarrega de levar para lá o vinho daqui de Oeiras. O século XIX em Portugal foi um século extremamente tumultuoso, pelo menos a primeira metade do século. As invasões francesas, a fuga da nobreza e da família real para o Brasil, o segundo Marquês de Pombal também vai para o Brasil, onde morre. Isto entra num declínio, esta grande propriedade, entra num grande declínio. Claro está que mais tarde o quarto Marquês de Pombal vai tentar recuperar a vinha. Milhares e milhares de bacelos, vai plantar a vinha, porque ela tinha caído, a vinha do Marquês, e vai envolver nisto para aí, cerca de 3 centenas de trabalhadores. Repara, 3 centenas de trabalhadores não está incorreto. São 200 militares que vêm de Cascais e cerca de 80 a 90 trabalhadores. Mas depois temos a Guerra Civil. E esta recuperação que tentam da vinha não vai dar resultado, até porque logo em 52 as vinhas são atacadas pelo Uli. Logo a seguir, isto é em 52, em 70 e tal vem a filoxera. E a partir daí, vinho não existe quase.
Em 1880, vou encontrar a Câmara de Oeiras a dar um subsídio à produção da Quinta da Cartacheira em Carcavelos. Repare, em 1880, Carcavelos fazia parte do Conselho de Oeiras. Mas é muito curioso ver esta aposta da Câmara, já em 1880, no vinho, na produção do vinho de Carcavelos. Claro está, hoje a aposta da Câmara no vinho de Carcavelos é muito mais acutilante, é uma aposta muito mais forte. Este complexo, o Casal da Manteiga, ou a Boaria, como também se dizia inicialmente, foi totalmente custeada, estas obras de adaptação à adega, foi custeada pela Câmara. A Quinta de Marquês é que está situada em Oeiras, que aliás é a maior, em produção neste momento é a maior. Vamos chegar com certeza aos 20 hectares, neste momento há 12, aproximadamente 12 hectares. Provavelmente nos próximos anos estarão plantados 20 hectares. Temos tido uma média nos últimos anos de 40 mil litros de vinho, entre os 30 a 40 mil litros de vinho, já com abafamento. Clima marítimo, o solo e as castas. São os três grandes fatores. Depois, a intervenção da tecnologia de fabrico. É a aguardente fínica e o envelhecimento em madeiras muito boas que depois lhe dão as características tão apreciadas em termos aromáticos, em termos de prova, que pode ser bebido como aperitivo e que pode ser bebido no final de uma refeição. Nesta aposta do vinho de Carcavelos, que é um fator de prestígio desta região. É uma maneira até de recuperar a história numa vertente económica que muito contributo deu ao desenvolvimento desta zona, não é? E tem agora uma marca própria. De facto, é a figura tutelar do vinho aqui nesta zona.